E aí pessoal, beleza? Eu comecei a gravar mais cedo um pouquinho, mas eu botei a câmera no modo errado. Tive que parar e corrigir a configuração dela. Mas vamos lá fazer o nosso Diário da Quarentena. Hoje é dia 3 de fevereiro, uma quinta-feira. E o tempo parece estar o mesmo que estava ontem, que estava anteontem. Quente, nublado. Aquela sensação de abafado pra caramba. Choveu de novo aqui no Rio ontem à noite, tem chovido todo dia. Não chuvas tão fortes quanto a gente tem visto em São Paulo, né? São Paulo tem chovido pra caramba esses dias aí. Pô, dei sorte de novo aqui de atravessar direto, sem grandes problemas. Mas aqui no Rio tem chovido também à noite, menos um pouco, mas também bastante chuva. Bom, a verdade é a seguinte, eu não lembrei de puxar notícia para falar com vocês aqui hoje. Eu saí meio na correria, mas que já são 11h30, né? Eu tenho saído por volta das 11 horas, mas hoje atrasou um pouquinho as coisas. Saí às 11h30 e não fiz a minha pauta para conversar com vocês, mas tem alguns assuntos aí que a gente pode falar. Os mais engraçados referem-se à eleição. Eu acho que tem, aliás, acho que é uma coisa que eu vou passar a fazer com mais frequência, falar de assuntos eleitorais por aqui, porque o fato é que esse é um tema que tende a ser proibido no YouTube daqui pra frente, ser ruim de falar por aqui, e para mim falar lá no ANCAP isso gera um problema. Por outro lado, falar aqui, como é um canal menor, a gente pode falar. Bom, mas antes, será que eu consigo? Acho que consigo, hein? Acho que dá tempo sim. Antes de falar na pauta, vamos falar do... Hoje eu vou fazer uma participação lá no canal do Ítalo Lorenzon. Agora eu não lembro se eu combinei com ele às 19 horas ou às 20 horas, mas é alguma coisa assim. É só dar uma procurada lá no canal dele. Eu vou estar lá. Ligar o meu Pokémon aqui. Bom, eu tenho que tirar a camisa para pegar sol. Se eu tô devendo mesmo. Ver se eu faço isso mais adiante. Tem que esse solzinho meio fechado assim, não ajuda, não anima a gente a pegar sol. Olha só, tempo feio, nublado. Não dá nem pra ver o Cristo Redentor, nem pra ver o Pão de Açúcar. Olha só. Ó, então, só pra avisar vocês, hoje eu tô no Lorenzon. Eu vou estar lá no canal dele. Não sei se vai ser uma entrevista, se vai ser só um bate-papo. Vai ser um bate-papo igual a gente fez da outra vez.
sobre temas aleatórios aí. Bom, as notícias interessantes que eu vi hoje, eu falei todas elas no Ancapso, eu não vou repetir aqui. Falei sobre o caso da Whoopi Goldberg. Cara, que absurdo, bicho, a mulher falar que não teve racismo na Segunda Guerra Mundial, que o problema entre alemães e judeus não tinha a ver com raça. Pois é, mas como eu expliquei no meu vídeo, na verdade, isso está de acordo com a nova definição da esquerda de racismo, né? Enfim. E também falei sobre um caso do Jeff Zucker, que é o chefe lá, o chefão da CNN, que pediu demissão numa situação altamente suspeita, muito suspeita mesmo, porque não faz sentido nenhum. Assim, a menos que ele queria pedir demissão por outro motivo, só que o outro motivo pelo qual ele precisou pedir demissão era um motivo tão bombástico, tão problemático, que ele preferiu dar desculpa na hora de pedir demissão. Isso está ficando cada vez mais comum por lá. Enfim, caso clássico de império em decadência, as coisas começam a cair. Agora, a outra notícia que falta, que eu ainda não liberei, eu já liberei do Bolsonaro com o STF, que ele desobedeceu o STF, não aconteceu nada e não vai acontecer nada mesmo. Assim, risco sempre tem, mas a chance é mínima. E a outra notícia engraçada é a do Lula. Não, na verdade não foi o Lula, foi um dos jornalistas querendo forçar uma barra danada para dizer que a inflação, o valor do dólar está caindo por conta do Lula, né? Aí a jornalista, até imagina a jornalista perguntando pro cara: não, por que está caindo o dólar? Aí o entrevistado lá, que é de um fundo de pensão brasileiro, mas pequeno, tá? Mas o cara parece ser sério, né? E ele falando que não, que é porque a bolsa brasileira estava subvalorizada, de fato estava. Com a crise de 2021, crise de 2020, os valores lá estavam baixos e muita gente percebeu isso e o pessoal achou que era uma boa hora de começar a investir, com a inflação lá nos Estados Unidos crescendo, a perspectiva aí de problemas com o dólar. O Brasil é sim uma boa alternativa de investimento do pessoal, né? Ah, mas se o Lula... Eu quero dizer, não, o Lula não tem problema não vai atrapalhar em nada. Mesmo que ele ganhe a eleição, não vai fazer diferença nenhuma para o investidor. O que a repórter conclui disso daí? Que o dólar caiu por causa do Lula. É lógico, ó. A praia tá vaziazinha, mas quinta-feira hoje, né? Dia de semana. Mais pra frente final de semana deve encher. Vamos ver também, porque como eu tô falando, né? Tá esse clima meio estranho, de nublado, assim, meio feio o clima. Enfim. Mas essa da imprensa tá falando que o dólar tá caindo por causa do Lula, só expõe o desespero dos caras, né? E o pior é que saiu mais uma agora do antagonista, que também os caras estão começando a delirar, né? Não, porque parece que já tem um planejamento, porque o Bolsonaro só não quer ser preso, ele vai desistir da eleição e não sei o que lá, e ele não quer ser preso e ele tá quase caindo, ele sabe que a cadeia aguarda ele, não sei o que lá. Aquele desespero que você percebe claramente que o sujeito está no desespero, não tem outra explicação para isso, né? Tem essa notícia, saiu no antagonista aí, que não, que Bolsonaro está querendo renunciar, está querendo abrir mão de tudo só para não ser preso,
e não sei o que lá, como se isso tivesse alguma lógica, né? Mas enfim. E na verdade você descobre qual é a lógica das duas coisas, tanto do pessoal da esquerda querendo falar que Lula que está resolvendo a economia brasileira, né? É lógico, porque eles estão desesperados, eles estão vendo se a economia melhorar realmente, se ela tender para uma estabilização, não precisa nem melhorar, ficar maravilhosa, basta tender para uma estabilização, o nego não vai nem cogitar o corrupto mor como candidato, né? Então eles têm que sair com essas coisas sem lógica nenhuma. E repara que em tese, como as pesquisas estão dando valores altíssimos e coisa e tal pro Lula, eles não deveriam nem estar preocupados com isso, porque eles estão preocupados em convencer as pessoas. Já ganharam a eleição já, pô. Se as pesquisas forem verdadeiras, a eleição já está ganha pro Lula. Não tem nem que convencer ninguém. No entanto, eles estão o tempo todo jogando essa, que não, que Lula está querendo ajudar, empresário, apoia o Lula, porque ele que está melhorando a economia, não é o Bolsonaro não. Brincadeira. Esse pessoal, eles estão percebendo a roubada que eles se meteram, né? É o que eu falo, à medida que a pandemia for passando, e já tá, já ninguém aguenta mais esse troço, olha o Canadá lá, eles não vão ter o que fazer. E aí, parece que saiu hoje uma outra pesquisa, Poder Data, que foi na mesma linha da pesquisa da Paraná Pesquisas, que deu 41% para o Lula e 30% para o Bolsonaro e 7% para Ciro e Moro. Ou seja, essa pesquisa é aquilo que eu falei para vocês. Eu ainda acho que essas pesquisas estão tudo maceteadas, mas eu estou começando a mostrar o que a gente sabe que vai ser a verdade. Eu estou começando a convergir para uma coisa mais razoável. Vou colocar aqui os ginásios tudo tomado, tudo com raid. Não tenho como disputar eles, então eu vou em frente. Olha só, pão de açúcar encoberto. Que triste isso. Não é uma visão normal, uma visão um pouco esperada aqui do Rio. Nuvem tão baixa assim. Eu queria ir mais pra frente. Será que tem como eu descer ali na frente? Eu não sei. Eu vou tentar. Acho que para descer para subir seria mais complicado. Mas então, mas essa pesquisa, para o pessoal do Lula, ela é problemática, e para o pessoal do Moro também. Isso explica por que eles estão com essas visões aí meio desesperadas, de dizer que não, só o Moro salva, eu não sei o que lá, e Bolsonaro vai ter que desistir. E não, falaram que tem um acordo com o STF, que o STF prometeu um salvo-conduto para ele fugir do país até outubro. Os negócios assim que, caraca, ele tá realmente viajando, né? Com base em quê? Qual crime? O que foi? Não tem nada não, é porque é os crimes da CPI da Covid. Aquele monte de manchete do jornal que os caras estão achando que não, que é crime mesmo, não sei o que lá. E pior, né? Os caras estão descartando a possibilidade do exército, pô. Que o STF teria interesse de prender Bolsonaro, eu não duvido nada. Se eles dessem um jeito de tentar fazer alguma coisa, eu não duvido nada. Mas uma coisa é querer
é tentar, outra coisa é conseguir. Isso certamente seria pisar fora da linha, certamente a coisa iria pro buraco. Então chega a ser realmente curioso esse desespero do pessoal. A explicação é essa. Primeiro, Moro não decolou nas pesquisas. Como eu falei, ele não tem chance nenhuma. Ah, mas está com 10%. Como é que o antagonista falou mesmo? Vocês lembram dessa manchete do antagonista? Não, que em fevereiro, o Moro já deve ultrapassar Bolsonaro nas pesquisas. Não quero ver, que dizia o antagonista, meu amigo. É isso daí, sonhar é barato. Sonhar é barato pra caramba. Aí, no final das contas, porra nenhuma, tá aí Moro se recolhendo a sua insignificância de 7%. Que eu vou te falar, não acredito nesse 7%. 7% é muito. Moro não tem nem isso. Mesmo esse fato de Lula estar na frente ainda do Bolsonaro, aquilo que eu falei pra vocês, essas pesquisas estão... Caramba! Um Lapras. Coisa mais aleatória. Um Lapras aqui, solto aqui no ar. Eu já tenho tanto Lapras, assim, não vale mais a pena, mas é um Pokémon relativamente raro de achar assim na rua. Enfim, está explicado o desespero desse pessoal com as pesquisas, porque certamente as pesquisas estão maneirando agora, porque está chegando junho, julho, elas têm que começar a encaixar com os números de verdade. E certamente o número de verdade, Lula não está nem perto, não tem nem chance. Eles já estão começando a ajeitar as coisas. Só que essa diminuição já deixa o pessoal da campanha preocupado. O que eu falei para vocês? O grande foco dessas pesquisas aí a favor do Lula e coisa e tal, ou até a favor do Moro, era tentar alguma coisa do tipo, olha lá, o Corcovado debaixo de nuvem também. É não desanimar a militância, porque a militância tá ficando desanimada, cara. A verdade é essa. Deixa eu fazer a volta aqui, senão vai ficar muito longe. Só queria ver o Corcovado mesmo. Aqui eu consigo fazer a volta com facilidade. Enseada de Botafogo. Tudo nuvem baixa hoje. Aí hoje tá menos quente do que ontem, tá? Ontem tava mais quente, mas ainda assim tá bem abafado aqui. Bom, então é isso. Tá explicado essas despirocação completa aí do antagonista, do pessoal da esquerda. É simplesmente questão de pesquisa. Eles estão vendo que a coisa não está caminhando. De novo, como eu já falei, essas pesquisas ainda são mentirosas, ainda tá errado isso daí. Bolsonaro tem mais do que isso, e Lula tem menos do que isso, e Moro tem menos do que isso também. Mas é aquele negócio. Eles já estão tendo que convergir para um ponto, de qualquer forma, para chegar num valor mais razoável, né? Enfim, vamos ver como é que caminha isso daí. Eu acho que esse desespero do pessoal está começando a dar na pinta de todo mundo, realmente. Está enervando o povo. Deixa eu botar um envolvido para chocar aqui. Beleza. Olha lá, até agora aqui. Eu também vou fazer vídeo dessa pesquisa de 41%, porque a minha tendência é passar a fazer isso mais por aqui mesmo, falar sobre política por aqui mesmo. Ainda vou falar sobre política lá no ANCAP, pelo menos até julho. Mas passando de julho, eu vou evitar. O pessoal ficou até com medo, porque ontem eu botei aquele vídeo do buraco do Dória lá, do metrô lá de São Paulo e coisa e tal. E o pessoal preocupado, porque o Dória certamente faz pressão em cima do YouTube
Mas eu, sinceramente, eu imagino que dois fatores aí. Primeiro que, neste momento, não faz tanta diferença assim pra ele. A verdade é que é uma crítica ao cara mesmo, eu critiquei mesmo, pô. Quem garante? Essa obra estava parada há um tempão. De repente recomeçou no ano eleitoral. Tudo bem, ok, foi um acidente, não tem como dizer que foi outra coisa diferente de acidente, mas que fica estranho, né? Será que eles realmente avaliaram tudo direitinho? Será que realmente checaram todas as possibilidades? Não teve nenhuma pressão política para começar a obra rápido por conta eleitoral? Duvido. Do que eu conheço de Brasil. E, bom, enfim, eu acho que por hora ainda não é tão crítico assim, mas pro final do ano certamente. E aí eu vou, a tendência minha é essa, ficar falando cada vez mais de política por aqui e falar menos, tanto no Ancapsu quanto no Visão Libertária. É lógico, vai ter muito tema pra gente falar, de repente uma coisa ou outra mais importante eu falo lá, mas o dia a dia, por questão de segurança, eu vou manter por aqui, que é um canal menor, só o pessoal que mais chegado mesmo que assiste, então tem menos risco de sofrer retaliação, de sofrer algum problema. Caramba, tá quente, viu? Não é nada não. Calorzinho chechelento aqui. Bom, vou voltar pelo mesmo caminho. O fato é que vocês estão vendo, né, essa questão da pandemia, eu acho que isso é crucial. É o que eu falo, eu sinceramente não esperava que a pandemia fosse levar muito tempo. Vocês sabem, eu imaginei que o pessoal ia se revoltar muito mais rápido que isso. Mas finalmente, parece que a gente está chegando num ponto que ninguém aguenta mais, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas os caminhoneiros lá no Canadá continuam fazendo o protesto deles. E já tem político lá no Canadá falando que, olha, o político esqueci o nome do estado, um daqueles estados com um nome diferente lá do Canadá, que a gente conhece muito a costa leste, a costa oeste, mas no meio tem um monte de estado canadense ali, eu não lembro o nome dele, é um daqueles ali. E o governador do estado falou, olha, eu acho que o Trudeau lá, o filho do Fidel Castro, devia começar a pensar em realmente acabar com todas as restrições da Covid, inclusive o passaporte sanitário, porque de fato não tem lógica isso, né? Não tem porquê esse tipo de coisa. A pandemia, embora ainda esteja com um número grande de pessoas contaminadas, em termos de morte e preocupação com agravamento da situação, a gente já sabe que não vai ter. A coisa está caminhando para um fim mesmo. Vários países já estão levantando as barreiras, levantando as restrições. Inglaterra, Irlanda, um monte de gente. Então realmente começa a ficar exagerado esses países manterem restrições. E é aquele negócio, né? Outra coisa, o Ottawa, né, que tinha imposto imposto de não vacinados. Na verdade, estavam falando sobre ter imposto de não vacinado. Aliás, uma ideia que já tem gente aqui no Brasil falando disso também, né? Ah, não, porque o não vacinado ele impõe um custo maior ao sistema de saúde e, portanto, deveria pagar mais e coisa e tal, tem que pagar um imposto extra, né? Na prática isso é uma idiotice, porque é aquilo que eu falei pra vocês, né? Dois motivos. Primeiro porque
Se é para cada um pagar conforme a sua necessidade particular de médico, então, pô, a solução melhor já existe, livre mercado. Cada pessoa, o cara que é gordo, vai pagar mais caro também, porque ele tem uma chance maior de ter doença, né? O cara que fuma, bebe o tempo todo, vai ter que pagar mais. A solução é essa, é perfeita, é o Estado. Desculpa, é o contrário do Estado, é tirar o Estado da saúde, é deixar a livre iniciativa. Cada um paga o quanto é o seu custo de saúde. Olha só, a água até que tá clarinha hoje. Melhorou a água. Será que tem tartaruga aqui hoje? O pessoal fica olhando ali porque tem tartaruga. Mas não tô vendo não. Hoje não tem sopinha. Hoje não tem sopa. Enfim. É o ideal, pô. Cada um paga de acordo com o seu, né? Aí você cobrar de não vacinado é um absurdo, porque no final das contas existem coisas muito mais arriscadas do que não tomar vacina. Por exemplo, se for pela questão do custo imposto à rede hospitalar, os velhos deveriam pagar mais caro. E eu falo isso sendo velho, porque eu sei que não tem jeito, cara. Velho tem mais doença, cara, é isso aí. Vocês que são novinhos aí, vai se preparando, meu amigo. Você acha que não? Vai chegar a sua hora. O velho tem tudo mais doença. Aí você vai fazer isso, se vai cobrar mais de não vacinado, por que não do pessoal idoso? Por que não do pessoal gordo, né? O pessoal idoso você ainda pode falar assim, ah não, mas seria injusto porque ninguém, as pessoas invariavelmente vão ficar velhas, né? Mas de gordo, por exemplo, pode cobrar, porque ninguém é obrigado a ser gordo. O cara é gordo por ser preguiçoso mesmo, não tem jeito. Se quiser, emagrece. Então, esse tipo de coisa absurda. Mas então, estavam discutindo essa merda dessa lei lá em Quebec. Já teve um ganho, o pessoal já desistiu dessa lei. Eles não falaram que desistiram por conta dos caminhoneiros. Até porque, assim, tinha outros fatores aí também, né? A lei era inconstitucional, como aliás seria aqui no Brasil também esse tipo de imposto em categorias específicas, seria inconstitucional. O que não quer dizer nada, né? Porque você sabe, o que mais tem acontecido esses dias aí é justamente o Supremo dizendo que coisas inconstitucionais de repente viraram constitucionais porque estão fazendo aquela interpretação 5D da Constituição ali, que não, né, da cabeça deles, da ideia deles, que eles quiserem, eles dizem que é constitucional ou não. Então assim, mas se você olhar a definição correta da coisa, certamente é inconstitucional. E essa lei lá no Canadá também era de acordo com a Constituição deles lá. Mas de novo, não quer dizer nada. O que mais nego tá fazendo é aprovando lei inconstitucional aí nessa pandemia. E com isso, eles não falaram que foram os caminhoneiros, mas certamente foi muito por esse tipo de pressão, né? Estão vendo que a população não está satisfeita com esse troço. E mais que isso, bom, vou voltar daqui já, gente. Hoje eu já andei mais um pouquinho. Eu ainda não comprei a bateria, tá? Então, se morrer a gravação aí, se morrer a gravação, ela tá viva ainda, né? Se morrer é porque acabou a bateria. Não fica chateado não, preocupa não. Tá tudo bem, eu já tô indo pra casa. Esses vídeos eu tenho girado eles na hora do almoço. E à noite eu libero eles mais cedo na hora do almoço para os patrocinadores do canal. E à noite eu libero para todo mundo fazendo uma estreia, né? Então, ou seja, os caminhoneiros no Canadá já estão conseguindo muita coisa, mas ainda tem mais. Eles falaram que enquanto tiver o passaporte eles não saem não. Aí tá muito engraçado, né? Ver os socialistas lá, americanos e coisa e tal,
O último meme que eu vi que eu achei muito engraçado foi o pessoal falando, aqueles socialistas falando, não, trabalhadores do mundo, univos, vamos nos unir contra a opressão dos patrões pequeno-burgueses e coisa e tal. Aí, ok, os proletários se uniram, e os trabalhadores todos aí, os caminhoneiros, que certamente são trabalhadores, se uniram e fizeram esse troço para todo ver. Aí a esquerda, não, mas assim não, peraí, não, pera, não pode. É impressionante realmente como é que a esquerda de fato morreu, né? Ela acabou. O que resta aí é um engodo aí de um pessoal estatista que se diz de esquerda. Esquerda mesmo, acabou. Uma impressão sincera. Não é à toa, o PCO tem muito mais a ver com esquerda de verdade do que os partidos que se dizem de esquerda e ainda ficam criticando o PCO. Repara, até nós libertários, a gente concorda mais coisa com o PCO do que com essa esquerda que está aí. A esquerda que está aí, meu amigo, virou um lixo político que ninguém, que não tem mais lógica nenhuma, não consegue sobreviver mais a nada, lutando para se manter relevante a qualquer custo. Impressionante mesmo. Enfim, não sei como é que vai terminar o negócio lá dos caminhoneiros lá no Canadá, mas o fato é que a popularidade do Trudeau está no chão, né? Infelizmente, ele ganhou a eleição recente, vocês sabem, né? Teve uma eleição no Canadá, se não me engano, foi ano passado. Então ele ainda tem um bocado de tempo no poder ainda. Por isso que ele está tão tranquilo, está se escondendo, coisa e tal, para não se queimar muito. A expectativa dele é que os caminhoneiros não vão conseguir se reunir por muito tempo. O Canadá confiscou o GoFundMe que o pessoal tinha feito para os caminhoneiros, de 10 milhões de dólares que tinha lá. Confiscaram, mas já estão fazendo outro. Gente, esse negócio tem que fazer usando Bitcoin, cara. Não pode ficar fazendo GoFundMe, ficar fazendo essas ferramentas que a gente sabe que está na mão da esquerda globalista aí. Esse tipo de protesto tem que fazer via Bitcoin. Com Bitcoin, acabou, não tem o que eles fazerem. Não tem o que eles possam fazer para impedir arrecadação e dinheiro, coisa e tal. O pessoal já está brigando, tá lá com o GoFundMe. Mas é aquele negócio, é o que eu falo, o GoFundMe é empresa tradicional e ainda esquerdista. O governo deve ter falado para ele, não, vamos, congela isso daí, não sei o que lá. Que é engraçado também que tem os esquerdistas lá no Canadá falando, não, tudo bem, que eles podem protestar, mas eles não podem encher a cidade de caminhões e atrapalhar a vida de todo mundo. E aí o pessoal tá lembrando, esses esquerdistas do Canadá, que esse pessoal era a favor do Black Lives Matter, que fez muito pior ano passado. Não só encheu as cidades com protesto e coisa e tal, como queimou loja, queimou um monte de coisa, fez um monte de barbaridade. Ou seja, que negócio é esse que só pode ter demonstração autorizada? Só pode ter gente reclamando se for reclamar de coisas autorizadas. Tá ficando uma palhaçada já. Durante um tempo eles conseguiram engrupir o pessoal com essa ideia de que, não, mas a pandemia é uma coisa muito séria, a gente está falando aqui de uma questão de saúde pública e não sei o que lá. O problema é que ninguém mais cola, né? Ninguém mais acredita nessa lorota deles. Eles forçaram tanto a barra nisso daí que ninguém mais leva a sério. Ainda mais com a Omicron, né? Aquele efeito que eu falei pra vocês, todo mundo pegou a Omicron, então o pessoal perdeu medo. Pegou a Omicron, ficou ruim, 2 dias, 3, tossindo pra caramba, uma semana com a garganta arranhando, tossindo de vez em quando, e passou, acabou. Isso é o grande pesadelo para esse pessoal, que as pessoas percam o medo da doença. Enfim, é isso aí, galera. Grande abraço pra vocês, até a próxima.